pessoal, beleza? Meu nome é Levi do canal Levi Oliveira. Nesse vídeo vou trazer vou falar 6 importantes acontecimentos que definem a verdadeira Páscoa. Então vamos lá. No texto de Isaías capítulo 53 versículo 5 está escrito: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Gente, eu acho esse texto muito legal, muito bacana, porque ele fala de Jesus, né? O nosso Salvador, que ele veio, que ele sofreu, que ele morreu por nós ali, teve todo aquele sofrimento, né? Por nós, por mim e por você. Então eu acho muito bacana. E assim a gente ser sarados, né? A gente ser perdoados de toda a iniquidade, porque ele levou isso em nosso lugar. Mas espera aí, como foi que foi isso? Como foi que ele morreu? Como é que foi esse acontecimento? Bom, então vamos ver agora esses 6 acontecimentos de Jesus que representa essa Páscoa, essa verdadeira Páscoa. 6 acontecimentos dele, né? Tanto nesse sofrimento, tanto na ressurreição, e como o livro de Isaías, né? Essa transformação, porque agora somos sarados e perdoados dos nossos pecados. Beleza? Então vamos ver. Bom, então esse primeiro grande acontecimento começa lá no Getsemane, onde Jesus, depois de ceiar, lá com os discípulos, se reunir na mesa, fazer, né? Ceiar, como nós sabemos bem. Então ele foi lá para o Getsemane, ele já tinha em mente que ia acontecer isso, ele já sabia que tinha que cumprir as escrituras e essa era a missão dele, essa era a missão de Jesus, vir e morrer por nós. Então ele estava lá no Getsemane. Para quem não sabe, o Getsemane ele era um jardim, entendeu? Então Jesus ele estava ali naquele jardim e ele estava num sofrimento terrível, ele estava muito angustiado. Um sofrimento que talvez nós nunca tenhamos sentido na nossa vida, né? Sabe aquele sofrimento que você tem, né? Tem aquele difícil, aquele momento que é difícil, que a gente fala, nossa, que sofrimento, hoje o dia não foi bom. Mas Jesus ele foi 10 vezes, foi, né, muito mais maior que isso, um sofrimento que ele tinha, não só no íntimo, não só de dentro, mas Jesus também estava sofrendo por fora, no exterior, ele estava cansado, ele estava fisicamente entristecido, né, um momento ali difícil para ele. Então esse foi o primeiro momento, né, desse sofrimento, né, que representa muito a Páscoa, onde Jesus estava estava no Getsemane. Bom, o segundo momento, Judas, né, que traiu Jesus, que é aquele carinha que o pessoal conhece. Nossa, esse cara, ele é complicado. Pois é. Então foi esse momento, né? Judas traz Jesus. Então Jesus ele vai adiante de Pilatos. Então imagina só, Jesus ele tinha acabado de sair do Getsemane, estava naquele sofrimento, né? Tanto físico quanto interior. Então ele é traído por Judas. Então ele já naquele sofrimento, ele é traído por Judas e agora ele vai diante de Pilatos. Outra coisa importante que acontece nesse momento é que Jesus ele é amarrado numa coluna, então com um chicote. O chicote ele era feito com tiras de couro, bolinhas de chumbo e pequenos ossos, pequenos pedacinhos de ossos pontudos. Agora imagina só aquilo bater nas costas de alguém, o estrago que não faz. Olha que dor. Então Jesus ele foi chicoteado. Olha esse acontecimento. Cada batida que dava, cada chicoteada que aqueles soldados eles davam em Jesus. Então Jesus ele dava um pulo para trás, né? Olha o sofrimento. Outro acontecimento muito importante depois disso é que os soldados, né, rindo de Jesus, escarnecendo, eles pegam e fazem uma coroa de espinho, né, rindo, falando: olha o rei dos judeus, né, querendo zombar de Jesus. Então ele coloca essa coroa de espinho na cabeça de Jesus e começa a perfurar o couro capilar de Jesus e vai descendo sangue, né? Uma coisa assim bem triste. Terceiro momento muito importante acontecimento, que é a caminhada até o Calvário, né? Então Jesus ele é apresentado diante do povo por Pilatos e o povo, né, condena Jesus, escolhe Barrabás. Então ele começa ali a ser julgado, ele começa a ser levado. Então olha só o que acontece. Os soldados eles pegam uma viga de mais ou menos 50 quilos e colocam sobre as costas de Jesus. A viga, mas afinal, o que é a viga? A viga era essa parte de cima da cruz, né? Essa parte de cima, Jesus colocou o braço dele quando ele foi crucificado. No momento da crucificação, os soldados, né, eles começam a escarnecer, começam a rir e zombar de Jesus. Então, nesse acontecimento, eles tiram a túnica de Jesus, né, e começam a repartir entre si até para se cumprir, né, o que as escrituras dizem no Antigo Testamento. E então Jesus ele é deitado sobre a viga, né? E alguns teólogos eles dizem que Jesus, quando foram pregar o prego no pulso de Jesus, o prego era um prego longo de formato quadrado. E então eles dão uma martelada sem erro, né? Imagina só a aflição disso. Ele é levado
e colocado na cruz. E o quarto acontecimento importante depois disso, as horas que Jesus ficou na cruz, né, depois da sua crucificação. Então Jesus ele passa horas e horas com sede, desde a tarde anterior que ele foi crucificado. Então no outro dia ele passa horas e horas, né, com sede, né? Imagina a sua aflição dele, né? Tanto tempo sem beber água. Então depois acontece outra coisa muito importante, porém muito cruel, porque os soldados eles pegam, né, uma esponja com um líquido e dão para Jesus beber, né? E teólogos dizem que é um líquido que é ácido, né? Um líquido ácido, não sei, talvez seja vinagre, mas eles deram isso, foi uma forma bem cruel que fizeram com Jesus. E depois, às 3 horas da tarde, Jesus então, ele morre por mim e por você. E antes dele morrer, ele diz uma palavra linda e muito importante para nós. Ele falou: está consumado. Mas nem por isso não acaba aí, porque depois de 3 dias, Jesus ressuscita dos mortos, ele aparece a Maria, ele aparece aos seus discípulos. Tomé queria ver a mão de Jesus, ele queria tocar nos buracos onde entrou os pregos, e Jesus disse: está aqui. Tá aqui, Tomé, toca. Então Tomé tocou. Então Jesus ele veio, ele voltou, ele ressuscitou, está até hoje com nós. Então isso é a Páscoa, essa passagem, essa morte e essa vida do nosso Senhor Jesus. Com esse entendimento maior sobre a Páscoa, que já tá chegando aí, já tá muito em cima, e vai ser muito legal para nós aproveitar essa Páscoa com o maior entendimento sobre Jesus, entregar nossa vida a Ele, viver mais para Ele, que Ele é o nosso Salvador. Beleza? Aquele abraço e até o próximo vídeo.